Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil com o professor Fábio Dayer. Hoje eu vou estudar com vocês personalidade e capacidade civil. A personalidade é aquele atributo jurídico conferido ao ser humano ou a algum outro ente para ele ser titular de direitos e deveres, ou seja, ser sujeito de direitos. O artigo 2º do Código Civil estabelece que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Olha que interessante. Desse dispositivo, a gente pode inferir, de acordo com a doutrina civilista, que o Código adotou a teoria natalista, ou seja, para a lei brasileira, a personalidade do ser humano ocorrerá quando tiver o nascimento com vida. E como é que eu sei que alguém nasceu com vida? Afinal de contas, a gente tem a figura do natimorto, né? Que é aquele indivíduo que nasce morto. O nascimento com vida, para o direito, é considerado até um tanto quanto romântico quando o indivíduo que nasce inspira o ar, ou seja, inspira o sopro da vida. Ou seja, quando respira, considera-se que ele o quê? Nasceu vivo. E a medicina legal, ela tem inclusive um exame chamado exame hidrostático de Galeno, que atesta se o indivíduo respirou ou não. Como é que é feito? É aberto o peito daquele bebê, do corpo do bebê, né? Retira-se um pedacinho do pulmão e coloca-se num frasco com água. Se afunda, quer dizer que não foi preenchido com ar e, portanto, não respirou, não houve vida. Mas se boiou, quer dizer que aqueles alvéolos foram preenchidos com oxigênio e, portanto, o bebê chegou a ter vida. Por mais efêmera que seja essa vida, ocorreu e, portanto, tornou-se pessoa, ou seja, adquiriu personalidade e, por ter personalidade, foi sujeito de direitos e titular de direitos e deveres. E na órbita jurídica isso tem tamanhas implicações. Trago à baila aqui o exemplo daquele empresário rico que falece sem deixar descendentes e ascendentes, apenas os irmãos e a namorada grávida. Percebam que, de acordo com a lei, o direito daquele feto em gestação ficará o quê? Salvaguardado. Afinal de contas, o direito não salvaguarda, não deixa a salvo os direitos do nascituro. E o que é o nascituro? É um indivíduo que foi concebido e ainda não foi o quê? Parido. Ou seja, a condição para a aquisição daquela herança é o nascimento com vida. Nasceu, respirou, sobreviveu, mesmo que seja por uma fração de segundos, ele adquirirá aquela herança e, com o seu óbito, transmitirá para a mãe. Contudo, se não ocorrer o sopro da vida, ele não chegará a ter adquirido personalidade, por isso não chegará a ser titular de direitos, e aquela herança será transmitida para os colaterais do empresário, ou seja, para os irmãos. Perceberam as implicações tamanhas que são resolvidas com esse artigo? Bom, a lei fala que a proteção ao nascituro se dá desde a concepção, ou seja, desde quando a mulher está grávida. E, para a lei, o que seria, quando é que o direito entende que uma mulher está grávida? Quando é que houve a concepção? Ora, para o direito, considera-se
que a mulher está grávida quando o óvulo dela está fecundado com o espermatozoide do homem e se adere à parede do útero. Aí sim a gente pode dizer que ela está grávida. Portanto, será resguardada os direitos daquele feto em gestação. Perceberam? Bom, personalidade, portanto, ela é tratada no Código pelo artigo 2º, adotou-se a teoria natalista, ocorre, portanto, com o nascimento com vida, que se dá quando a pessoa nasce e respira, salvaguardado, no entanto, os direitos do nascituro. E a capacidade, que para a doutrina é considerado um desdobramento da personalidade. Bom, a capacidade é aquela aptidão do indivíduo, com personalidade, obviamente, praticar os atos da vida civil, por si só. A capacidade, ela pode ser de direito ou capacidade de fato. A capacidade de direito, todos nós temos. Todo indivíduo que nasceu com vida, que possui personalidade, tem capacidade de direito. Ela é inerente à condição de ser humano vivente. Contudo, a capacidade de fato, ou seja, da prática dos atos da vida civil por si só, ela é condicionada a determinados requisitos estabelecidos na lei, onde temos a capacidade, a absoluta incapacidade e a capacidade relativa ou também a terceira, a capacidade plena. E eu convido vocês a estudarem as capacidades ou incapacidades. Então, a incapacidade, por exemplo, aquele indivíduo que nasceu, respirou, que possui personalidade, é sujeito de direitos, ele não pode praticar, enquanto criança, os atos da vida civil por si só. Ele vai precisar de ser representado pelos responsáveis, pelos pais, correto? A lei, ela estabelece um caráter etário, portanto. Ela diz o seguinte, no artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ou seja, os considerados menores impúberes, né, os menores de 16 anos, que são absolutamente incapazes, eles não podem praticar ato algum, sem serem o quê? Representados. Eu até pergunto para os meus alunos em sala de aula, um menor pode realizar algum contrato, pode fazer alguma coisa? Não por si só. Ele precisa ser o quê? Representado. Leia-se. Alguém assina por ele. Em contrapartida, nós temos os relativamente incapazes. Então, de acordo com o artigo 3º, os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Leia-se. O responsável legal assina por eles, ok? Em contrapartida, nós temos o que? Os relativamente incapazes, onde os responsáveis assinam com eles. Percebam, há uma diferença do incapaz, absolutamente incapaz, que é representado pelo relativamente incapaz, que é o quê? Assistido. O representante vai assinar com ele. É sutil a diferença. Convido vocês a fazer uma leitura do artigo 4º, que traz a figura dos relativamente incapazes. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e os menores de 18. Percebam aí que a lei continua
a considerar um critério etário, ou seja, de acordo com a idade estabelecida pelo legislador, ele entende que aquele indivíduo que é maior de 16 e menor de 18, ele ainda não tem uma concepção, uma dimensão total do que gira em torno de si mesmo. Então ele precisa ser o quê? Assistido. Ele não é plenamente capaz para a prática dos seus atos, ok? Nós temos também a figura dos ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Esses indivíduos, em razão do vício, têm a sua capacidade reduzida. Daí, portanto, são considerados também relativamente incapazes. E aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. E a gente pensa nos enfermos, nos indivíduos que estão em coma, são pessoas que naquele momento eles não têm condição de expressar livremente, conscientemente a sua vontade. Por isso são considerados o quê? Relativamente incapazes. E os pródigos? O que seriam os pródigos? Os pródigos são os gastadores, os perdulários, aqueles indivíduos que também não têm controle para determinados atos, e o que é muito triste. E na vida profissional de vocês, fatalmente um dia vocês vão se deparar. Acontece muito com viciados em jogos, compradores compulsivos. Então, essas pessoas realmente não podem praticar por si só os atos da vida civil, sem a assistência de assistência de alguém, né, que seja um assistente, um responsável por ele, ok? Bom, a lei estabelece que a questão do indígena, né, do silvícola, antigamente considerado, será tratada por legislação própria, ok? E aqui agora eu chamo a atenção dos senhores para uma questão que volta e meia caído nas provas, onde ela aborda a questão da incapacidade que será cessada, né? A pessoa, aquele menor entre 16 e 18 anos, ele alcançará a capacidade plena. Percebam, ele não deixará de ser menor, ele não alcançará a maioridade, mas ele deixará de ser relativamente incapaz. Artigo 5º. A maioridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática dos atos da vida civil. Portanto, capacidade plena. Cessará para os menores a incapacidade. Perceba, ele não deixa de ser menor. Isso é pegadinha de prova, viu, gente? Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, ou por sentença judicial, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. E aí apresento, senhores, a figura da emancipação. Então, o menor emancipado é aquele rapazinho ou aquela mocinha entre 16 e 18 anos, que os pais vão até o cartório e, por escritura pública, emancipa de maneira notarial, tá? E o rapazinho tutelado, né, que muitas vezes é órfão e tem algum tutor, ele pode sim emancipá-lo desde que seja judicialmente. Percebam, os pais podem emancipar no cartório, independente de autorização judicial, mas o menor tutelado só através de ação judicial, só através de homologação judicial, ok? Bom, nós temos também o caso do casamento. O casamento, ele emancipa a pessoa.
Ah, mas professor, e se ela vier a se divorciar? Ela volta à condição de relativamente incapaz? Não. A justiça já consolidou esse entendimento. Então, foi casado, emancipou-se automaticamente. Não é porque ocorreu o divórcio que ela vai voltar ao estado quo ante. Não, não. Ela, uma vez emancipada, já era. Não volta a se tornar relativamente incapaz, ok? Bom, temos aqui também a situação da colação de grau em curso de ensino superior. É muito difícil. Você tem o caso aí dos gêniozinhos, né? Esses meninos que conseguem se graduar ainda adolescente, mas é caso raríssimo, ok? E pelo estabelecimento, pela colação de grau, pelo exercício de emprego público efetivo. Gente, certa vez me questionaram também, professor, mas todo edital que a gente pega exige que a pessoa seja maior de idade, tudo. Concordo, mas a gente não pode esquecer que a gente vive num país de proporções continentais. E nesses rincões do Brasil, você tem prefeituras aí que pode passar despercebido, então eu não duvido de nada, que um dia isso pode acontecer, né? Não duvido, nunca vi, mas é aquela história. É possível? Tanto é que está previsto na lei, ok? E a gente tem uma outra hipótese de cessação da incapacidade relativa para o menor pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Sim, nós temos aí os menores que hoje em dia proliferam na internet, né? Esses empreendedores mirins e tudo, né? Que ganham verdadeiras fortunas e que desenvolve, aí buscando lá do comercial, né? Atividade econômica organizada, produção e circulação de bens e serviços e, portanto, fazem gerar riquezas e se sustentam com a economia própria, muitas vezes ganham muito mais que os próprios pais. Uma pessoa dessa, ela também é considerada o quê? Emancipada. Ok, pessoal? Certo? Então, a gente fica por aqui e nos vemos na próxima aula. Forte abraço, professor Fábio.